Acesse agora mesmo maisbrasil.news. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui no DF e também o que é assunto no Brasil e no mundo. Um jornalismo transparente que tem compromisso com os fatos. www.maisbrasil.news. Notícia e música na mesma sintonia. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. 101,7. Na Mais Brasil News, só toca as melhores. Você ouve. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me. E também São sorrisos largos, lagos, repletos de azuis, corações atentos, ventos do sul, são visões abertas, setas, despertas pra luz, a emoção alerta. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Agora, na Mais Brasil News, direito ao ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM. Direito ao ponto. Direito ao ponto. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao ponto. Olá, 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 muito bom dia e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao programa Direito ao Ponto, aqui na Mais Brasil News 101,7 FM. Eu sou Max Telesca e te convido a descomplicar o direito. E você já sabe, você sempre sabe disso, porque eu sempre falo e vou continuar falando. Aqui nós vamos bater um papo informal sobre o direito no seu dia a dia, o que muda na vida da sua família, das suas pessoas, da sua vida, o que o direito influencia na prática, objetiva e tentando ser o mais simples possível para que você conheça esses institutos jurídicos, esses conceitos da maneira mais fácil, sem perder a qualidade, obviamente, daquilo que a gente está falando para você. Eu te convido a ficar até às 11 da manhã, 11h10, o programa demorou um pouquinho para entrar, nesse sábado de aleluia, não é isso, Everson Pichula? Bom. No programa de hoje, antes de qualquer coisa, a gente quer fazer aqui uma nota de solidariedade ao nosso colega jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo Brasília, que foi brutalmente, sofreu um atentado, aí, uma tentativa de latrocínio, ao que parece, né? E, infelizmente, ele sofreu essa violência gravíssima, né? Que a gente, infelizmente, no Brasil sofre muito, e o nosso Gabriel Luiz, a gente tem notícias de que ele começa a se restabelecer, a gente está feliz pelo restabelecimento dele e triste ao mesmo tempo por termos ainda que conviver com esse tipo de realidade. Parece que foi um crime comum, uma tentativa de latrocínio, ou seja, vou descomplicar aqui, né? Roubar
né? Tentar matar para roubar. Esse é o latrocínio, é um dos crimes mais graves, é um crime hediondo e deve ser coibido, deve ser... a gente não precisaria mais estar assim, né, fazendo esse tipo de comentário, mas a gente está feliz que ele está se recuperando e que ele volte a dar as notícias aí, a reportar. Ele é um repórter investigativo, um garoto com um início de carreira muito promissor e ele, a gente quer que ele volte o mais rápido possível. Bom, dito isso, no programa de hoje nós vamos falar de um tema de seu interesse, o seu interesse privado, além de ser um tema de interesse público também. Ele também é um tema de interesse público, principalmente para quem mora em condomínios. Aqui em Brasília, por exemplo, é diferente de São Paulo. Aqui a gente tem uma preponderância de condomínios horizontais. São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades, as nossas capitais, elas têm uma preponderância maior de condomínios verticais. Aqui nós temos também, temos a cidade de Águas Claras, né? E o Sudoeste, onde foi inclusive o palco aí desse crime hediondo que aconteceu. O Sudoeste também é um local, o Águas Claras, o Noroeste, são de condomínios preponderantemente verticais. Mas nós, em Brasília, na capital federal, a gente tem verdadeiras cidades que são os condomínios aqui no entorno do plano piloto, que fazem é grande, é um número muito grande, são verdadeiras cidades que se encontram aí, e tem peculiaridades que são importantes. A gente tem em todo momento uma convivência muito próxima. Os condomínios são onde as pessoas vivem, né? E o que acontece hoje em dia? Infelizmente, a gente está cada vez constatando mais que a intolerância, a impaciência e a rispidez humana aumentaram muito. É uma realidade, é constatável isso, né? As pessoas vivem juntas nos condomínios. E no meio dessa polarização política, tem diferenças de costumes, diferenças de religiões, né? Diferenças de tudo, né? Hoje é sábado de Aleluia, é um feriado cristão, mas nem todo mundo é cristão. Nunca foi tão urgente, então, a gente pensar que as regras civilizatórias que a gente construiu ao longo dos séculos voltem a ser respeitadas. Mas nós estamos regredindo, infelizmente, parece que estamos regredindo. Tem uma economista, inclusive, deu uma entrevista essa semana na mídia, teve alguma repercussão, que ela disse o seguinte, ó: honestidade, espírito público, respeito à lei e ao próximo viraram valores escassos na vida pública. Quem falou isso foi Maria Cristina Pinotti. Certo, mas o que essa frase tem a ver com o programa de hoje? Que vai falar sobre condomínios, né? Respeito ao próximo. É por isso, respeito ao próximo. A gente precisa entender que quando você está num condomínio, as pessoas estão mais, até fazendo um trocadilho aqui, elas estão mais próximas, né? Elas estão vivendo em sociedade, em comunidade e com pouca distância. Pouca distância, e a pouca distância a gente sabe como é que funciona. Muito atrito, né? Menos distância, mais atrito. E o direito à propriedade, ele é absoluto? O fato de ter um apartamento, uma propriedade, dá à pessoa o direito de fazer o que ela bem entender? Nós escolhemos esse tema também porque algo que aconteceu recentemente aqui, você certamente ficou sabendo de um caso que aconteceu em Águas Claras, que tinha um síndico que foi agredido, houve uma agressão física de um personal trainer que é condômino num determinado prédio lá de Águas Claras, um condomínio, e foi agredido. Isso teve bastante repercussão. O síndico bateu a cabeça, ficou internado no hospital uma semana. Quase teve um problema, poderia ter morrido. Eu vi o vídeo ontem, assisti ao vídeo, e ele teve por pouco para não ter uma lesão onde poderia até ter perdido a vida. Já pensou? Né? E aí? Que tipo de consequência esse tipo de comportamento tem? Né? Ele ficou internado uma semana. Os moradores do prédio, nesse momento, agora, nesses últimos dias, estão fazendo um abaixo-assinado para expulsar o agressor. Né? Mas eu já falei demais aqui e vamos passar ao que interessa.
para falar sobre os direitos e os deveres de quem vive em condomínios. É isso aí, gente. O que pode e o que não pode fazer, né? Eu recebo hoje o Paulo Melo. A gente convidou o Paulo Melo, que é o presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicas Profissionais. Síndicos e síndicos profissionais, né? Tem os síndicos ali que são do próprio condomínio, os síndicos profissionais. É uma categoria diferente aí que está sendo criada. O Paulo Melo até agora não apareceu. Acho que caiu aqui o Zoom dele. Nós vamos tentar fazer o link. O Pitula tá tentando entrar em contato. Até agora ele não entrou. Até por isso que a gente atrasou um pouquinho. Mas nós temos aqui, né, um grande especialista, Dr. Antônio Marcos da Silva, o advogado especialista em direito condominial. Ele foi presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB. E é muito bom tê-lo aqui para a gente poder falar, né, Antônio Marcos, sobre essas peculiaridades. É um assunto interessante, todo mundo viveu isso, vive isso. Eu queria te agradecer por estar aqui no sábado de Aleluia, como eu falei, e já quero te fazer uma pergunta sobre esse episódio. Você tem notado mais nervosismo das pessoas ou sempre foi assim? Bom dia, professor Max. Eu gosto de chamá-lo assim porque o colega está sempre passando informações para a gente tem acompanhado isso no dia a dia do trabalho dele, né? E com relação à pergunta, sim, realmente aumentou o nível de violência nos condomínios, né? Muito em razão mesmo da pandemia, né? E que as pessoas passaram a não só a residir, mas também a trabalhar em casa, né? A trabalhar naquilo que que se passou a denominar home office. Home office. Então, isso gerou uma série de conflitos, né? Não só entre os condôminos, de modo geral, mas também entre os moradores daquela residência, né? Entre o homem e a mulher, entre o casal ou um deles com relação, por exemplo, aos idosos, às crianças daquele ambiente. Geralmente um ambiente menor, né? Enfim, um espaço menor... Gera mais atrito, né? Gera mais atrito. Você acha que eu estou certo nessa... Eu inventei agora, isso eu não tinha pensado, estava fora do roteiro. Assim, o que é o atrito? O atrito é quando está, né, as duas superfícies próximas. Né? Então, quanto mais próximo, mais atrito. Assim é também o convívio no condomínio, não é isso? Exatamente. E você vê isso no aumento da violência doméstica, né? E como eu disse, a violência ela ultrapassa tão somente a questão da violência contra a mulher, mas que é um ser, que é uma criatura, né? Vamos colocar, desculpa, mas que tem uma fragilidade maior, né? E também, logicamente, os demais membros da família. Mas é lógico, isso também, como eu havia dito, suplanta, né, o ambiente familiar, né? E você vê isso na relação entre os moradores daquele condomínio e também com relação a eles e o síndico, né? E você vê que existe assim nós tivemos uma série de atritos entre os condôminos e o síndico, né? Que aumentou drasticamente. Por exemplo, a partir da pandemia, a partir da pandemia nós passamos a vivenciar isso, né? Ou seja, a partir do momento da pandemia, do surgimento da pandemia e as determinações dos governos locais, criou-se uma série de regramentos para que áreas comuns fossem utilizadas, como academia, salão de festas, né? E tiveram pessoas que se negaram a obedecer uma ordem do síndico, uma ordem que na realidade ele era obrigatória a ele, sob pena dele responder por isso mesmo, né? Então ele teria que cumprir essas determinações do Estado. Em resumo, mestre Antônio Marcos, o que houve é que realmente as pessoas ficaram mais próximas, né? E acabaram, né, tendo que conviver mais. Convivendo mais, houve explosão de números da violência doméstica. Aliás, esse foi o início do
do nosso programa. A gente teve aqui vários programas dedicados à questão da violência doméstica e a gente realmente notou a explosão e também as brigas em condomínio. Vamos entrar nesse tema aqui já, que é o tema que a gente fez o gancho aqui na nossa apresentação, desse momento ali que houve ali em Águas Claras, né? A associação, você acompanhou esse caso, né? Sim, dois. E aí, o que está acontecendo lá? Na Associação de Moradores de Águas Claras, né? Ela está pedindo, Associação de Moradores de Águas Claras, eu não sei se é exatamente o local ali o prédio, o condomínio, eu não sei, aí eu até depois vou pedir para a minha produção, mas enfim, a associação ou dos moradores de Águas Claras, de uma maneira geral, ou da associação ali daquele prédio específico, está pedindo a expulsão daquele agressor, né, que aconteceu ali. E está pedindo, na verdade, ela está pedindo a expulsão do Conselho Regional de Educação Física. Agora, doutor Antônio, ele perdeu o direito de morar como morador ali também? Vamos explicar um pouquinho. Vamos falar dos direitos também e depois dos deveres, mas vamos explicar essa gradação aí. A pessoa pode ser expulsa por aquele ato ali? Ou como é que funciona isso? Pois é, nós estamos falando aí do direito da propriedade, né? E você tem também a violência, logicamente. Eu, enquanto condômino, eu, enquanto síndico, eu, enquanto morador, enquanto moradores, de um modo geral, mesmo em uma assembleia, nós não podemos retirar aquela pessoa, simplesmente, da convivência, né? Não existe nem obrigatoriedade ou que isso ocorra, né? Então, a não ser que haja uma decisão judicial, né, sobre o fato. Por exemplo, esse fato em específico foi algo assim que chocou a todos nós, né, do DF, de todo o país. Nós já tínhamos visto isso também com relação a uma pessoa bastante conhecida no DF que fez um ataque ao porteiro de um prédio também em Águas Claras, porque ele não permitiu a subida ao apartamento do entregador, né? Então nós temos esses atritos, né, como você está vendo aí, mas isso não gera ao condomínio, né, a possibilidade de tirar aquela pessoa, né? Então, mas nós temos casos, por exemplo, o afastamento do lar, né, que aí você tem já é outra maneira de você retirar, né, um outro caminho jurídico, que é, por exemplo, uma agressão dentro do lar, né, em que haja, por exemplo, determinação judicial para que determinada pessoa se mantenha afastada do lar. Não? Isso que eu ia te falar. Apesar da Assembleia, né, não poder fazer o Poder Judiciário pode, né? Exatamente. E essa questão de multas, né? Você vai ter ali uma gradação, né? Pode ser multada uma pessoa dessas, sim, né? Sim. Como é que funciona isso? Para descomplicar aqui para o nosso ouvinte. Então, a multa geralmente talvez a arma maior, né, que o condômino, que o síndico, que a administração tem para com aquela pessoa, né, que descumpriu a boa convivência entre os moradores, né? E a gente está falando, como você colocou, nessa questão da convivência mesmo, né, que ultrapassa, em tese, o meu direito à propriedade. Em tese, porque, como nós já vimos e havíamos discutido isso, tanto a Constituição como o Código Civil garante direito à propriedade. Direito à propriedade, né? Então, é discutível tudo isso. Há decisões muito esporádicas que determinam o afastamento do condômino daquele local, mas é muito específico, muito restrito mesmo. Tem que ser um caso muito grave, né? Muito grave. Quando a gente estava fazendo aqui a produção do programa, estava discutindo isso com Eli Jonas, nós fomos atrás de algumas decisões judiciais que fizeram a exclusão do condômino, né? Uhum. O condômino que é o chamado condômino antissocial, né? Que é aquele que não, né? O nome está dizendo autoexplicativo, ele não tem uma boa convivência em sociedade. A regra, né, atual é essa aqui, né, que é o condômino que não cumprir dos deveres, né, estabelecidos na lei, pagará a multa prevista no ato constitutivo da convenção. Uhum. Né? E se não havendo... ele pode ser, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais,
E não havendo disposição expressa, a Assembleia Geral, por 2/3, tem que ter 2/3 da Assembleia Geral, pode até deliberar sobre uma cobrança de 10 vezes, né, o décuplo do valor atribuído à contribuição. Ou seja, o cara pode ter um prejuízo grande. O Daniel Silveira só foi colocar a tornozeleira aqui, fazendo um paralelo, quando o ministro Alexandre de Moraes acionou o bolso dele, né? Então, às vezes, né, uma expulsão, né, nem esteja o caso. Então, eu acho que é mais efetivo dar uma multa para o cidadão, não é isso? O que você acha? Para você ver o absurdo que chegou a isso, nós temos casos, já tivemos casos, ou histórias que nós podemos observar, ouvirmos em São Paulo, que determinado condômino antissocial, ele ao realizar uma festa no seu apartamento, e ele sempre realizava, ele já cobrava das pessoas que iriam à festa um valor X referente à multa que ele teria que pagar ao condomínio. Ou seja, a multa era rateada entre os participantes da festa. Essa aí eu não sabia. Realmente a gente vê muita coisa. O cara cobrava coisa. O ingresso, já incluía... Mas o ingresso era o valor da multa. Olha, você é multado em 10 vezes o valor da taxa de condomínio. Então, ou seja, a multa nem sempre é suficiente, né, para gerar ou para vetar com que esse tipo de morador deixe de cumprir os regramentos que estão previstos não só na convenção e legalmente também, de um modo geral. Ou seja, o cara tem lá R$500 de condomínio, não é? Isso. Ele já sabe que existe essa disposição aqui do Código Civil que fala que ele pode pagar até 10 vezes mais. Ou seja, 5 mil. 5 mil. E aí ele ia dar a festa lá, botar o som alto, incomodar todo mundo. Isso. Olha que beleza, né? O cara consegue fazer, olha onde vai a criatividade. Aí ele embutia no preço do ingresso o valor da multa que ele sabia que ia tomar, né? Então é brincadeira, né? Não tem e ele sabe que que existe uma dificuldade muito grande de retirá-lo daquela comunidade. E aí, então, o que sobra, né, é a tentativa judicial, né, de tentar excluir aquele morador antissocial, mas a verdade é que são raras as decisões judiciais, né, porque o direito de propriedade é um direito muito forte na nossa Constituição. Se sobrepõe. Então, nesse caso em específico, é bom que o síndico filme, né, esse tipo de atitude, demonstre que é uma atitude que se repete, né, sempre, que a multa não está sendo suficiente para gerar uma obediência daquele condômino em relação à convenção. Eu até ia te fazer essa pergunta já, era a próxima que estava aqui no nosso roteiro. Ó. O síndico disse em uma entrevista que o personal trainer já havia demonstrado agressividade em assembleias. Algo deveria ter sido feito antes, na sua opinião? O que poderia ter sido feito? Eu acho que você começou já a responder, mas pode continuar. Então, nesse caso é interessante. É interessante que seja gravado as assembleias, né? E agora, pela Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que pedir essa autorização, comunicar que vai ser filmado, que as pessoas estão sendo filmadas, né? Isso para efeitos de prova, inclusive, em uma determinada ação judicial, né? Então, sim, nesse caso deveria se constar na ata todas essas atitudes que essa pessoa costumava a realizar nas assembleias, né? Isso demonstra que é uma pessoa desequilibrada e que não tem condições de estar vivendo em um ambiente coletivo. Exatamente, vai construindo ali o histórico, né? Isso. Porque fica muito difícil até para um juiz, né, determinar a expulsão, né? Geralmente, Max, assim, nós verificamos que essa parte do ocorrido, especificamente, por exemplo, essa situação aí corriqueira daquele condômino que age dessa maneira, geralmente isso não consta da ata. E se não consta da ata, né, não existe. Então você tem que fazer constar em ata todos esses fatos, né, por mais corriqueiros que sejam, né? Exatamente. Olha o que o Antônio Marcos falou aqui, muito importante para você que está nos ouvindo.
que direito é, sobretudo, prova. Né? Você tem várias acepções do direito. Você tem direito como bom senso, direito como lei, direito como decisões reiteradas, mas direito é prova. Então, se tem uma pessoa que está fazendo estardalhaço em reunião, em assembleia, consta na ata, o síndico que está nos ouvindo aqui, que deve ter muitos síndicos nos ouvindo hoje, aliás, a gente pegou justamente essa data para um tema mais assim, digamos, da nossa família, uma coisa mais próxima, uma coisa mais privada, né? Então, você que está nos ouvindo e é síndico, consta da ata lá o comportamento dessa pessoa que faz constar da ata, porque senão não vai adiantar depois. Não tem como você provar algo que passou. Então, faça constar da ata o comportamento agressivo de alguém em assembleia, que era o caso, aí parece, né? É o que se fala deste morador que acabou agredindo por absurdamente, uma coisa... não sei se você notou, era um saco de boxe, né? Exato, um saco de boxe que estaria fazendo barulhos excessivos, né? E os moradores estavam reclamando, e o síndico, na função de síndico, aquela pessoa na função de síndico, foi, né, gerar o conhecimento, levar o conhecimento dessa pessoa, essa preocupação do que estava ocorrendo. E aí, Max, essa questão das assembleias, né, onde a ata, onde não é colocado em ata, né, isso, como você falou, a questão da prova é necessário no direito, né, sem prova é difícil, né, isso a gente fala que é no direito, de um modo geral, que é a teoria da janela quebrada, né, a teoria da janela quebrada, ela estabelece que aqueles fatos repetidos, que você não toma uma atitude, né, eles vão se repetir sempre. Por exemplo, se você permite e você faz vista grossa que um determinado político comece a fazer o mal feito, né, para dizer de maneira mais leve, né? Então, e isso acaba se tornando uma verdade, algo que se estabelece aquela frase, né? Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso fazer? O Antônio Marcos trouxe algo muito importante, que é a teoria das janelas quebradas. A gente estuda isso em direito penal. Foi quando, em Nova York, a criminalidade era muito grande na década de 70. Quem pôde ver aquele filme Taxi Driver, né? Ele retrata muito bem aquela época de crise econômica dos Estados Unidos, anos 70, guerra do Vietnã acabando, muita dificuldade e muitos pequenos crimes, né? Isso. Então, os pequenos crimes vão levar a grandes crimes. Então, houve uma tolerância zero para crimes pequenos, como quebrar janelas, né? Então, é exatamente isso que você está trazendo para dentro dos condomínios, né? Então, podendo fazer coibir aqueles pequenos delitos ali, a gente tem... Esse é o trabalho do síndico, né? O síndico tem que ser enérgico. Tem que ser chato mesmo, tem que ser chato. E cada vez, Max, assim, a responsabilidade do síndico, o trabalho do síndico é um trabalho, como eu te digo, inseguro, insegurança mesmo, para a vida dele, torna a vida dele, coloca a vida dele em risco, né? Nós vimos essa atitude aí do profissional lá de educação física que cometeu essa barbaridade e diariamente a gente verifica isso. Para você ter uma ideia, aproximadamente 30% das pessoas que residem nas capitais, 30% dessas pessoas moram em condomínios. Para você ver como esse universo é grande. Talvez em Brasília seja até maior, né? Porque nós temos aí como você disse, essa situação um pouquinho diferenciada dos demais estados da federação. E aquilo que nós conversamos, isso gera realmente uma potencialidade de conflitos nessa relação. Muito bem, nós vamos entrar num rápido intervalo. Nós estamos aqui hoje ouvindo e assistindo, quem está assistindo pelo YouTube, Antônio Marcos da Silva, que foi presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem, a nossa Ordem Nacional. Nós voltamos por um rápido intervalo e já voltamos. Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito.
Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Não precisa mais procurar. Mais Brasil News toca as melhores e ponto. Uma programação diversificada. Uma seleção musical que você irá amar. Posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de piar. A diferença está no ar. 101,7. Mais Brasil News. Sintonize a informação. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio você confirma presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. De segunda a sexta, a irreverência, o bate-papo descontraído, cinema, política, bastidores. Tudo isso no Pode Mais. Um programa que se pode quase tudo. Com o jornalista Daniel Zucco. Pode Mais. De segunda a sexta, a partir das 20 horas. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Use máscara. Salve vidas. Por você e por quem você ama. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil Esportes, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na Mais Brasil News FM. Notícia, música e esporte na mesma sintonia. De segunda a sexta, às 8h30 da manhã, Clébio Cavagnoli apresenta 45 minutos, entrevista além da pauta. Mais Brasil News, notícia de verdade, todo dia. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Estamos de volta, então, aqui com o Direito ao Ponto, na 101,7 FM, Mais Brasil News, hoje falando sobre condomínios, as encrencas que acontecem lá no seu dia a dia. Comigo, ex-presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial, da OAB Federal, o nosso convidado, o outro, Paulo Melo, não pôde comparecer, ele teve um problema de conexão e nós não conseguimos reorganizar a conexão dele. Mas vamos lá. Antes de entrar nos assuntos mais práticos, só um pouquinho, Pitula, que eu preciso falar isso para você que está aí nos ouvindo, talvez não tenha ficado claro, e aqui a gente tenha compromisso de descomplicar a pauta para você descomplicar o direito. Não pode, via de regra, mas expulsar um condômino, segundo a jornada de direito civil, né, que é uma Conselho da Justiça Federal, se a multa prevista na lei não se mostrar efetiva, o condomínio poderá tomar medidas drásticas contra o condômino antissocial. É possível, é raro, como disse Antônio Marcos, é difícil, porque o direito à propriedade ele é forte, mas é possível sim tirar alguém que tem uma convivência muito difícil. Vamos lá, questões mais práticas, né? Questões mais práticas que estão aí a todo momento. Cão, gato, pets, Antônio Marcos, é possível, não é? Como é que funciona esse negócio? É possível. Nós tivemos a decisão do STJ, né? Havia uma dúvida com relação a isso, havia muita discussão, se pode, se não pode. E o STJ veio dizer que sim, é possível. Logicamente, aí nós temos alguns limites, né? Como, por exemplo, nós temos casos em que uma pessoa
em um apartamento de 50 metros, tinha lá 12 cães. Ou seja, aí você já está falando, você já foge um pouquinho, né, dessa questão, e você já está falando do direito animal. Né? Então, por aí você já, né, já exclui essa possibilidade daquela pessoa, pelo menos nesse aspecto, ter 20 cães naquele espaço. E aí nós estamos falando também daquilo que eu disse também anteriormente, que é o direito, é bom senso também, né? Como é que a pessoa tem 50 cães dentro de 50... Quanto? 5... Como é que era? Não, eram 12 cães em 50 metros. Um apartamento é muito pequeno apartamento para ter tanto cachorro. Se cachorro grande ainda, imagina. Mas enfim, é isso aí. Se fosse pequeno, né? É um absurdo. Então aí, agora, precisa constar na convenção. Como é que é lá para o síndico que está nos ouvindo lá dos condomínios? Como é que funciona o estabelecimento dessa regra? É interessante, a partir da decisão do STJ, e aí a gente tem que falar abrir um parênteses aqui, que a maioria dos edifícios, principalmente os mais antigos, aqui está a Asa Sul, a Asa Norte, que são, para os ouvintes que não são de Brasília, são edifícios com até 6 andares, né? E principalmente esses edifícios, as convenções estão ultrapassadas, né? Nós já tínhamos muitas questões que não foram discutidas depois do Código Civil, do atual Código Civil, né? Que não foi colocado na convenção, e depois agora desse momento que nós passamos agora da pandemia, né? Aumentou mais ainda a necessidade de se adequar à convenção, sob pena até do condomínio, da administração do condomínio ficar inviável. E agora, voltando na questão dos animais, é interessante sim, até para que não haja discussão, né, que conste da convenção, embora não seja necessário, mas no eventual demanda judicial é mais um elemento para ser usado pelo morador ou pelo condomínio, né, pelo síndico. A gente tem que ter bom senso, como você falou, a questão do animal, do tamanho do animal, se esse animal é um animal compatível, né? Compatível, tem que usar focinheira, né? Então, essas questões específicas do dia a dia deve-se constar do regimento interno do condomínio, né? Porque além da convenção nós temos o regimento interno. Isso, explica para nós essa gradação aí de normas, né? Tem uma gradação, né? Exato. Então, nós podemos dizer que a convenção seria a Constituição, vamos colocar a Constituição do país, onde você tem alguns princípios básicos que são estabelecidos ali, que segue além daqui que nós colocamos, do direito de propriedade e tal, mas que segue... linhas gerais principiológicas, né? Mais princípios, exatamente. E aí você tem o regimento interno, que é mais prático, do dia a dia daquele condomínio, e que está, se a gente colocar numa hierarquia... Está em segundo plano. Está em segundo, então... E pode ser mais fácil a mudança dele, basta você ter uma assembleia específica para esse meio, onde nessa assembleia aí tem uma discussão, mas nós entendemos que bastaria a maioria dos presentes naquela assembleia para fazer... Uma mudança no regimento interno. Exatamente. Pois então olha aí, então se não tiver uma previsão, tudo aquilo que não está proibido está permitido. Então, se não está escrito lá que não pode cachorro, gato, pode, né? Dentro do bom senso. Agora, se tiver uma norma que negue, aí não vai poder, né? Não, é aquilo que eu te falei, né? Se tiver uma norma, mesmo aquilo que nós conversamos, né, sobre a necessidade de reenquadramento da convenção, das convenções, em razão mesmo da mudança, da convivência. Né? Sim. Então, e aí nesse caso específico do animal, nós já tivemos uma decisão do STJ, então... A decisão do STJ dizia que mesmo com uma negativa de norma, poderia conviver? Sim, pode haver, e aí nós temos que ter esses cuidados. Cabe ao síndico e também no regimento interno estabelecer isso. Por exemplo, o animal só pode usar, por exemplo, o elevador de serviço. Né? O animal não pode ser de grande porte. O animal, você pode até exigir que o animal seja vacinado,
né? Você tem que usar necessariamente uma focinheira, né? Então é muito importante, Antônio Marcos, porque os animais, né, os pets, né, estão cada vez mais fazendo parte das nossas famílias. Isso. E alguns entendem, né, que fazem parte mesmo, como membro da família, né? Aqui a gente tem essa peculiaridade, no mundo todo aumentou, né? Isso, e é para você ver, dizem que tem mais pet do que novos filhos, né? Do que crianças, né? Então, tem essa estatística nova, né? Nos condomínios. Então, e aí você vê aquela pessoa que tem um pet, ela procura se cercar do máximo de cuidados, vacinas, roupinha. Então tem um mercado também gigantesco. Então você tem uma nova realidade e que o cão, o pet, de um modo geral, tem que fazer constar, né, desses novos regramentos da convenção e do regimento interno, né? Muito bem. Agora nós vamos partir para um outro caso aqui que foi interessante, que também foi notícia, um morador do Guará, né, um caso recente no Guará, que foi notificado que estava tomando sol, né, no gramado de sunga, né? E o prédio não tem piscina, mas ele queria pegar sol e foi notificado. E nesse caso aí, o que você acha? O que você entende? Como é que foi isso aí? Bom, primeiro que nós temos que ver se existe algo previsto no regimento interno com relação a isso. Se não tiver, e ele não tiver cometendo nenhum abuso, né? Porque você veja bem, uma sunga, né, por exemplo, é usado na praia, então é algo do costume brasileiro, né? Existe, logicamente, nesse caso, um ambiente fechado. Aí você pode alegar, nesse espaço, por ser um ambiente familiar, tal, não poderia. Faz um regramento no regimento interno estabelecendo isso. Provavelmente, como eu disse, não deve ter. Até porque são questões novas, né, desse dia a dia que vão surgindo. É isso, né? Se não está escrito lá, se não está escrito, é bom que escreva, né? É bom que seja o mais minucioso possível, né? O regramento lá do condomínio. Provavelmente lá no Guará, nesse condomínio, não tinha essa previsão, né? Aí não dá para proibir, né? Então que se faça a norma. É isso, mais ou menos. Tem que ter bom senso na vida, né? O direito é bom senso, né? Exatamente. É isso, tem muita coisa, né? Tem os deveres principais, né? Nós vamos aqui para os deveres principais. E você podia falar para nós um pouquinho, porque fala lá, no Código Civil fala, né, que são deveres do condômino: contribuir para as despesas, não realizar obra que comprometam a segurança da edificação, não alterar a forma, cor da fachada. Mas tem outras normas também, né? Essas normas de convivência são importantes, né? Isso, são normas, como nós colocamos, que são que ocorrem, né, com o avanço da sociedade, né, da convivência em sociedade. E nós que somos do direito sabemos disso, né? O direito está sempre correndo atrás, né? Ele tá sempre buscando alcançar o dia a dia das relações entre as pessoas, né? Das relações humanas, de um modo geral. E então, sempre bom senso. E você vê que a importância do direito condominial, ela é tanta, passou a ser tanta, que nós temos um capítulo inteiro, né, com vários artigos, né, determinando tirando regras, né, para o condomínio, para a vivência em condomínio. E posteriormente nós tivemos o acréscimo de vários outros pontos no artigo. Pois é, e tem também o direito de vizinhança, que também e temos também o direito de vizinhança, que acaba se confundindo, não, que ele complementa ali o Código Civil, né? O Código tem um direito de vizinhança mais em cima, 1270 e poucos, né? E embaixo, um pouco mais abaixo, né? É isso, né? O direito à vizinhança, né? O direito à vizinhança, né? Porque você veja bem, tem casos principalmente o caso de barulhos, né? Isso é muito importante. Fala um pouco para nós sobre isso, que é encrenca, acho que metade é barulho, né? Metade é barulho. Aí nós temos até brigas de vizinho por ciúmes, tudo isso, né? Por barulho, né? Como nós estávamos falando. Tem a questão do som, dos decibéis, tal. E tudo isso é o excesso mesmo
aquela história do tamanco, né, no andar de cima, né, que gera uma discussão, a pessoa do andar de cima, a mulher do andar de cima está usando o tamanco, às vezes há a alegação de que há uma implicância com o morador do andar de baixo, né, e a pessoa de cima do andar de cima está criando algumas condições para, vamos dizer, para vingar essa outra pessoa. Tem muita coisa, né, que na verdade tudo se resume aí, existem normas do Código Civil, como você falou, o Código Civil, o direito de vizinhança, o direito que se encontra ali regrado do direito relativo aos condomínios, mas tudo, a gente não consegue alcançar tudo, né? Existe o direito está escrito, ele passa pelo Congresso, né, e pelas assembleias legislativas, né, mas a gente não consegue acompanhar o ritmo, ainda mais agora, né, da sociedade, que nós estamos vivendo praticamente, né, uma outra revolução digital. Então os costumes mudam a cada momento e o direito não consegue acompanhar. É bom que as pessoas, então, tenham, que aquilo que a gente falou lá no início do programa, que as pessoas tenham mais respeito a essas normas que a gente construiu ao longo dos últimos 300 anos de convivência, mas parece, infelizmente, meu amigo Antônio, Marcos, que nós não estamos evoluindo nesse ponto. Eu não sei se se vai ficar essa tendência, mas o fato é que tem muita dificuldade de convivência. Eu vou fazer umas perguntas para você que chegaram aqui dos ouvintes, né? E, aliás, eu vou falar aqui o WhatsApp da rádio, tá? Para quem quiser mandar, é o 61982493672. Eu vou repetir, 982493672 é o WhatsApp da rádio Mais Brasil News. O telefone do ouvinte, você pode também nos seguir na rede social, @MaxTelesca, que nós vamos responder às suas perguntas, porque hoje nós estamos tratando de um tema que é muito importante para você que está nos ouvindo aqui em Brasília. Então isso é fundamental, porque a gente tem mais de 30%, como falou o doutor Antônio Marcos, que são pessoas que moram em condomínios. Vamos lá. Tudo se resume ao equilíbrio entre o direito da propriedade, ou seja, eu tenho um prédio, eu tenho um apartamento num prédio, mas eu preciso conviver de maneira harmônica com os meus condôminos, os meus pares, né? As pessoas que estão morando ali comigo. Então, existem alguns temas que são bastante polêmicos e nós estamos aqui com um especialista que vai nos tirar essas dúvidas aqui. Por exemplo, isso aí eu vivo muito lá em Porto Alegre. Eu tenho um apartamento em Porto Alegre e a polêmica era essa. O prédio foi feito para ser um hotel. Aí acabou sendo um condomínio para moradias, né? E aí, só que essa natureza do prédio, o local onde ele se encontra, que é um local turístico, ele fez com que muitas pessoas usassem aquelas unidades que foram compradas para investimento. É importante, olha, quem estava lá queria comprar para investir. E aí faz a locação por temporada, o Airbnb, e entre outros aplicativos. Me fala um pouco mais, Antônio Marcos, sobre essa questão que é bastante polêmica. Pode ou não pode uma unidade condominial ser utilizada para aluguel de temporada, esses aplicativos? Olha, existe ainda essa questão ainda não está firmada pela nossa justiça. Nós tivemos a decisão do STJ, mas era uma decisão e aí que acabou gerando uma confusão, porque na realidade foi uma discussão relacionada a um caso específico, onde a proprietária ela alugou um dos cômodos para fazer recurso, parece que mais de um dos cômodos, para que as pessoas pudessem, enfim, que ela pudesse alugar aqueles cômodos para um número X de pessoas, né? E esse não era o objetivo, não era um setor, não era um espaço hoteleiro, né? E ela não poderia fazer isso, até por uma questão de finalidade, principalmente do condomínio, né? E ela fez, e a decisão do STJ foi logicamente contrária àquela pessoa, favorável ao condomínio nesse caso, né? Essa questão aí específica do Airbnb e outros aplicativos, né, que tem surgido mundo afora, existe aí uma nova realidade, né, algo que não era previsto. Então, por exemplo, quando você há um desvirtuamento daquele, como no caso que você está relatando
do apartamento lá que você tem no edifício, há um desvirtuamento, né? Porque quando é feito a aprovação da obra, estabelece, a administração pública vai estabelecer, não, aqui vai ter uma circulação de veículos nessa área previsto e tudo mais. A partir do momento que você desvirtua, como é o caso lá, isso tudo muda, né? Essa relação, esse cálculo todo que foi feito, desaparece. E com relação à valorização do empreendimento, é muito importante que às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Geralmente o imóvel é o maior investimento das pessoas, de um modo geral, né? E a partir do momento que você tem esse tipo de atitude, né, que depõe contra aquele edifício, né, isso gera o edifício em si, gera uma... Desvaloriza o empreendimento, né? E aí às vezes, isso não é percebido pelos moradores. Ou seja, locação temporária, apesar de ter decisão favorável aqui, que foi o recurso especial 1.819.075, quarta turma, né? O ministro entendeu que haveria violação de direito de propriedade caso fosse permitido que os condôminos proibissem a locação temporária, mas... Não é o caso, mas aí a gente tem que ver que não é a discussão de Airbnb, né, ou parecido, é uma discussão que aí gerou toda essa celeuma no país afora, que estaria se proibindo, não está proibindo, né? E aí, Max, não sei se eu posso, ainda tem tempo para falar agora, nesse momento, mas o condomínio pode criar algumas dificuldades, né, como não há uma proibição, né, e para você evitar uma discussão com a possibilidade de perda, né, de uma ação, o condomínio pode criar alguns regramentos para dificultar, né, com que aquele tipo de ação venha ocorrer. Tipo de ação pelo proprietário do imóvel que venha locar aquele imóvel para terceiro, né? E você veja que nós temos casos em que favorece até a prostituição, o uso de drogas, né? Porque há casos em que o proprietário aluga o imóvel por horas. Exatamente, então, aí desvirtua o caráter familiar, né, do empreendimento. Totalmente. Você tem uma circulação grande de pessoas ali, pessoas que você não tem. É um tema, então, que eu posso dizer que é um tema que nós estamos trabalhando sobre construindo, né? Condômino inadimplente, né? Quais são o cara não está pagando o condomínio, né? E aí, como é que ele pode votar em assembleia? Como é que funciona isso aí? Pois é, se ele não está pagando, ele não pode votar em assembleia, né? Vetado a participação dele como votante. Ele até pode participar, eu entendo assim, mas não votar, né? Então ele não pode votar por aquela unidade. Quais outros direitos que ele não tem se ele não está pagando a unidade? Se ele não está pagando, alguns condomínios proíbe o acesso dele, por exemplo, à área pública, piscina, área comum do edifício, né? Piscina, academia e coisas do gênero, e que aí nós temos uma divisão da jurisprudência que não é equânime com relação a essa possibilidade de proibição. Ou seja, não está pacífico que se pode, o cara não pagou, vai usar a piscina, o síndico diga, não, você não pagou, você não pode entrar na piscina, então isso não está certo ainda, então tá... Agora o proprietário que não está pagando, ele tem que tomar cuidado, porque ele pode, inclusive, perder o imóvel, né? Se ele não pagar, é uma das causas de perda do imóvel, né? Ou seja, não paguei, eu posso executar, o condomínio pode executar, levar o imóvel a leilão para receber o que é de direito. Mudança na fachada. Pode simplesmente chegar lá, não, agora eu quero pintar de verde e rosa, aqui uma homenagem à Mangueira aqui, que nós estamos chegando no carnaval fora de época. Pode ou não pode? Não pode. De jeito nenhum, o próprio Código Civil estabelece a proibição. Senão nós teríamos aí uma poluição absurda, né? Então não pode. Esse é um tema que não tem discussão. O Airbnb tem discussão. Questão de entrar ou não, se não pagou a taxa condominial, essa também está em discussão. Mas essa aqui não tem erro, né? Mudança na fachada não pode, né? Não pode. Está aí expresso
na legislação civil. Batido o martelo. Taxa de manutenção. O STJ também já se pronunciou sobre obrigações criadas por associação de moradores, no julgamento de 2 recursos especiais sob o rito dos repetitivos, ou seja, é quase uma lei, né? Para quem é leigo e está nos ouvindo, é para vocês que a gente está falando, o recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça é quando ele firma uma jurisprudência tão forte que é como se fosse até mesmo uma norma. É uma norma e é uma norma parecido com a lei, né? E o que diz lá? Diz assim, nesse recurso repetitivo: as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram. Descomplica para nós isso aqui, Antônio Marcos. Está bem, para nós, pelo menos, profissionais do direito, né, está bem claro que não pode, que não há uma possibilidade do presidente ou dos membros da associação, né, cobrar de qualquer um dos associados, e aí a discussão não é associado, porque aquela pessoa não é associado, mas ela em tese vai se beneficiar, né, vai pegar uma carona, né? Vai pegar uma carona. Então isso pessoalmente eu acho isso, enfim, discutível, a questão do bom senso mesmo, apesar do tribunal, se o tribunal decidiu, está decidido, né? Exatamente, assim, porque uma coisa é o condomínio, né? A outra é a associação de moradores, são entes privados, são pessoas, não sei se são pessoas jurídicas, a associação né? E o condomínio também, o condomínio não tem CNPJ, ou tem? Tem CNPJ, mas é uma pessoa jurídica anômala, né? Porque ela não visa lucro. Né? Então é diferente, por exemplo, se eu tenho uma pessoa jurídica qualquer, enfim, uma empresa que visa lucro, né? E o condomínio não visa lucro. Mas existe aí uma tendência de que isso, uma briga de que isso venha a mudar, né? Porque, todas as relações trabalhistas e tudo mais, o condomínio está imbuído. E aí, a única coisa que não discute é a questão mesmo do ganho, né, do condomínio, que não teria essa função. Pois é, aí então são 2 pessoas jurídicas, né, uma pessoa jurídica anômala e a outra pessoa jurídica mesmo. Então vamos lá, para descomplicar aqui o nosso direito ao ponto. Uma coisa é a regra do condomínio. Condomínio deve, e se você não pagar, você vai ter um problema de inadimplência. Agora, se é uma associação de moradores, o Superior Tribunal de Justiça, para ser bem claro aqui para você que está nos ouvindo aí de casa, aí você não tem a obrigação de pagar aquela taxa de manutenção. Foi o que disse o STJ. Certo ou errado, como disse o doutor Antônio Marcos, está decidido pelo tribunal, isso é quase uma lei, é um recurso repetitivo. Então eu não quero pagar a taxa de manutenção. Eu não sei se isso é muito bom, né? Porque você vai estar ali usando o que os outros estão pagando por você. Mas está decidido que ninguém é obrigado a se associar, não é isso? Liberdade de associação. Eu quero entrar, não quero. Tanto faz, a minha vida é livre para me associar ou não a quem quer que seja. Meu amigo Antônio... estabelece que não é obrigatório a associação, né? Então é a livre associação, como você acaba de dizer. É o princípio da liberdade de associação. Isso. Eu posso ser livre para me associar ou não. Então é isso. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso Direito ao Ponto, hoje com o Dr. Antônio Marcos da Silva, que é um especialista em direito condominial e foi presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB. Eu vou passar para ele aqui para as considerações finais, para falar também um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no Congresso, sobre direito condominial, e passo a bola para ele se despedir também nesta tarde de sábado aqui. Ele nos deu essa alegria de fazer aqui essa entrevista que está sendo, acho que, muito elucidativa, trazendo luzes e lucidez para essa questão cada vez mais polêmica. Doutor Antônio Marcos, a bola é sua. Então, doutor Max, assim, como presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial, inclusive foi a primeira comissão a nível nacional do Conselho Federal, que eu tive a honra de presidir, eu posso te dizer que algo que nós deixamos
como herança maior, entre várias outras, para o futuro do direito condominial, é a obrigatoriedade de que cada condomínio tenha um advogado. Né? Isso gera segurança ao condomínio, porque hoje nós temos vários posicionamentos de síndicos que não vão ao encontro da legislação, ao contrário. Né? Então, a figura do advogado é necessária, como é a figura do contador no condomínio. Então, nós temos condomínios gigantes, né, que você não tem o jurídico. Então, repito, é necessário. Existe um projeto de lei no Congresso que eu posso dizer, eu acredito que vai ser aprovado. Certo. A importância do profissional do direito, né, para evitar essas brigas, essas confusões que acontecem sempre em virtude desse atrito maior que existe em função da pandemia, né, que não acabou, a gente está finalizando ela, se Deus quiser, mas as pessoas estão mais próximas, as pessoas estão mais intolerantes. É importante, sim, a presença de um profissional que faça essa lucidez, né? E os contratos, né, Max? Principalmente com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que abrange os condomínios também, é importante a revisão desses contratos para que se adequem a... Opa, de novo, Max. Aqui não tem problema, programa ao vivo acontece. Às vezes a água cai, alguém vazou o som de que não tinha água aqui, enfim, vamos lá, tem água, viu, pessoal? Então, nesse caso, Max, é mais uma necessidade, né, que haja interferência do advogado, nesse caso e no dia a dia. Muito bem, muito bem, muito bem. Antônio Marcos, eu quero te agradecer muito a tua presença hoje aqui no Direito ao Ponto. Nós estamos finalizando no programa de hoje. A gente falou sobre direito, os nossos conflitos aí que existem no dia a dia dos condomínios. Eu quero agradecer você que está aí nos ouvindo na rádio, nos assistindo pelo YouTube. Eu sou Max Telesca e convido você sempre às 10 da manhã de sábado a nos acompanhar aqui Direito ao Ponto, onde a gente busca descomplicar o direito para você, falar de maneira mais simples e objetiva possível, sem perder a qualidade. A gente tem sempre especialistas. Hoje, um especialista em direito condominial. Eu convido você para estar conosco no próximo sábado. Nos acompanhe nas redes sociais, @MaxTelesca, e no WhatsApp da rádio, 61-98249-3672. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência, agradeço a você e desejo tudo de bom. Vamos em frente aqui com Everson Pichula na produção da sonoplastia e na produção do programa e direção, ele, Jonas Maia. Um abraço a todos vocês e um bom sábado, e seguimos em frente. Você ouviu Direito ao Ponto. De volta sábado que vem. Aqui, na Mais Brasil News. 101,7 FM. Notícia e música na mesma sintonia. De segunda